Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo da Academia dos Bots. Eu sou o Thiago, é um grande prazer estar aqui passando esse conteúdo para vocês. Aqui na Academia dos Bots, só introduzindo um pouco para quem não conhece a gente, nosso objetivo é ensinar conceitos ali de análise de dados, de estatística e como trazer isso para as apostas, né? Como que a gente pode utilizar esses números para melhorar o nosso trade, enfim, seja você trader, seja você punter, o que seja, tá? Ah, no geral, a gente não quer trazer conhecimento ali sobre a fazer o trade em si. Espera-se que você já tenha um certo conhecimento sobre todo esse cenário, sobre toda a estrutura que é as apostas, né, que são as apostas. Tem muita gente boa aí já no mercado falando sobre isso, né? Muita gente que até usa, eu trabalho como referência, utilizo esse pessoal como referência. Então o objetivo aqui é realmente garantir que se você não se der bem nas apostas, pelo menos você aprendeu ali alguma coisa com relação à análise de dados, Python e linguagem de programação e por aí vai, tá? Mas sem mais delongas, vamos pro nosso conteúdo, tá? A ideia aqui, no vídeo passado eu trouxe onde encontrar dados de futebol, né? Então eu trouxe ali 4, 5 APIs, e para quem não tá muito familiarizado com isso, a API é um recurso ali, falando a grosso modo, onde alguém vai lá e disponibiliza os dados e eu, por meio de um link, eu acesso esse link com alguns parâmetros e eu extraio ali, obtenho a informação que eu quero em um formato específico, né? A gente chama de JSON ali, tá? Geralmente. Então, mostrei algumas APIs, tem até um site que ele já traz o dado como um CSV. E aí, uma das grandes dificuldades que eu tive no começo aqui, comecei a olhar dados de futebol, né? Foi entender como que tudo isso está estruturado, né? Como que é desenhado, como são desenhados esses dados. E aí eu trouxe aqui uma estrutura aqui básica para a gente entender como que isso vem, né? A primeira tabela que a gente vai ver aí, começar a puxar dados, você vai achar ali, é uma tabela de jogos, né? Essa tabela aqui, ela geralmente, ela vai ter ali a data de início do jogo, data e horário, estádio, país, cidade, nome do time da casa, nome do time visitante, total de gols que teve no jogo. Alguns traz o total de gols no primeiro tempo, outros o total de gols no segundo tempo também. Então é uma tabela mais geral de informações do jogo em si, tá? Então você não vai ter nela, por exemplo, estatísticas e por aí vai. Às vezes tem, mas você pode encontrar ela separada, tá? Então é uma tabela aqui que o importante dela é, geralmente você vai ter uma linha por jogo, tá? A segunda tabela aqui que eu trago é uma tabela de estatística, né? Aqui também vai variar muito de como está organizado os seus dados, como você vai extrair, mas você pode encontrar ela duas linhas por jogo, ou seja, uma linha para o time da casa e outra linha para o time visitante, né? Ou toda a estatística, todas as estatísticas numa linha, um jogo numa linha só, né? Então aqui seria algo, por exemplo, você teria uma coluna chutes a gol, casa, e aí você vai ter que ter, quando você tá em uma por jogo, uma linha por jogo, você vai ter que ter uma mesma linha, uma par dessa, né? Deixa eu apagar aqui. Você vai ter uma par dessa aqui, que vai ser chutes a gol visitante. Então, para toda estatística que você tiver do time da casa, você vai ter que ter uma estatística para o time visitante quando é uma linha por jogo. Se é duas linhas por jogo, o que vai acontecer é que você vai ter uma coluna, chutes a gol, e aí na primeira linha vai ser da casa, enfim, você vai ter uma marcação, né, time da casa, e a outra vai ser
do visitante, tá? Então, é uma forma de você ver esse dado organizado, tá? De como esse dado pode aparecer por aí, nas tabelas que você for trabalhar, tá? Uma outra estrutura que a gente vai encontrar, essa é uma estrutura bem legal também, é uma tabela de eventos. O que são eventos, né? Os eventos, eles são coisas que acontecem durante o jogo e geralmente eles trazem ali os mais importantes, né? Então eu tenho chutes a gol, não, desculpa. A gente tem cartões amarelos, cartões vermelhos, gols, né? E substituições. Então é uma tabela que ela tem em uma linha ela vai ter o nome do time, ou o ID do time, o jogador que executou aquele evento, né? Caso seja relacionado a um jogador, o tipo daquele evento e algum comentário, um detalhe daquele evento, né? Então, aos 5 minutos de jogo, no São Paulo saiu um gol do Reinaldo. Então, beleza. Então, foi um gol do Reinaldo aos 5 minutos, né? Então, o tipo do evento é um gol, o jogador foi o Reinaldo, o time é o São Paulo, no minuto 5, né? No minuto 49 saiu um cartão vermelho pro, sei lá, pro Volpe. Então, eu tenho o tipo do evento cartão vermelho, a pessoa, o jogador é o Volpe e o minuto foi aos 49, tá? Então é uma tabela que vai trazer linha a linha esses eventos, tá? Então é uma tabela bem interessante porque, cara, a gente começa a tentar entender os eventos de um jogo dentro de uma linha temporal, né? Então, cara, quantos por cento dos jogos após sair um cartão vermelho depois dos 30 minutos, é, o time que tá com a mais ganhou, né? Então eu consigo entender várias outras coisas. Qual que é o minuto que sai o primeiro gol de um time, na média, né? Então eu consigo começar a entender um pouco do timing ali que as coisas acontecem, né? Quanto tempo, em média, demora o intervalo entre gols, né? Após sair um primeiro gol, quanto tempo depois sai o segundo, né? Isso, para quem quer trabalhar ali o mercado sei lá, mercado de gols over à frente e tal, pode ser criar alguns gatilhos de entrada ali baseado nessas estatísticas, né? Enfim, então são ideias que a gente pode extrair aqui dessa tabela de eventos, tá? Depois eu tenho uma tabela de odds aqui também, em algumas APIs, enfim, em alguns lugares você já vai encontrar essa tabela de odds aqui, essas odds junto aqui com o evento, né, com o jogo. Outras você vai extrair ela separada e vai juntar posteriormente, né. E aí tem um outro tipo de tabela, que isso aqui dificilmente você vai encontrar ela aqui, mas você pode pegar essa tabela minuto a minuto, né, da estatística. Então o que essa tabela aqui faz? Ela vai bater lá na API, né, no fornecedor do dado a cada 1 minuto e vai colocar para você qual é a estatística daquele jogo naquele minuto, né? Então, cara, no minuto 1 eu tô com 0 chutes a gol e 3 faltas. No minuto 25 e por aí vai, tá? Então, é uma tabela também bem, quando a gente consegue construir, é uma tabela bem poderosa, você consegue ter uma série, muitos pontos de dados, né? Você consegue ter uma linha temporal você vai ter 90 pontos de dados durante o jogo para entender a evolução dessas estatísticas ao longo do jogo e tomar decisões, talvez criar estruturas para tomar decisões ao longo com a evolução dessas estatísticas, tá? Então, isso também, essa minuto a minuto, pode ser feita também aí em odds. E aí, por exemplo, na API da Betfair, você já acaba não conseguindo minuto a minuto na Free, porque ela tem um delay, né? Então, se você extrair minuto a minuto, você não vai capturar, talvez não capture tanta oscilação de odd. Na versão paga da API da Betfair, sim, cada 50 milissegundos, se não me engano, a atualização das odds. Então, se você faz
um robô aqui para ficar extraindo essas odds minuto a minuto, você acaba conseguindo puxar, pegar, entender a oscilação de odd e tal, e também pode trazer resultados muito poderosos, né? O grande desafio dessas tabelas minuto a minuto aqui é que elas vão crescer, dependendo da quantidade de jogos que você fizer, elas vão crescer absurdamente aí em volume de dados, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma aqui que eu fiz uma extração de odds, né, do over 0,5. Ela, não sei se ela está completa, ela tem 10 mil pontos de dados, e eu nem coletei tantos jogos assim dela. Tem essa daqui também que eu extraí, passei um tempo coletando dados aqui em tempo real de jogos, então também é uma tabela, essa aqui já tem 25 mil linhas, né, então Campeonato Brasileiro do ano passado, passei coletando esses dados aqui, então esse jogo, por exemplo, da Chapecoense, Cuiabá, você consegue ver aqui bolas recuperadas, tal, consegue ver a evolução aqui, como a posse de bola oscilou durante o jogo, como as faltas foram acontecendo, né, ao longo do jogo. Então é uma tabela bem poderosa mesmo, quando a gente consegue criar um pipeline para um fluxo, né, para extrair esses dados, tá? O que é importante de saber além disso tudo, né? Todos esses caras, eles vão girar aqui em torno de um ID, né, de um identificador, né? Como que eu sei que o jogo do Cuiabá e Chapecoense qual a estatística do jogo do Cuiabá e Chapecoense na tabela de estatísticas, tal? Então, tudo isso daqui acaba girando em torno aqui de um elemento central aqui, que é o ID do evento, né, o identificador do evento, beleza? Então é importante, né, que na sua tabela exista um identificador único que faça o cruzamento entre a tabela de jogos com a tabela de estatísticas, né? Tá lento aqui o negócio. A tabela de estatísticas com a tabela de eventos, né? Então é importante essa. E aí também com a tabela de odds, se você tiver, com a tabela minuto a minuto. É importante que esse identificador seja único, e quando você puxa das APIs, ele já vai trazer para você esse identificador único, tá? Então sempre se atenham ali quando você quiser agrupar um jogo, tal, por esse identificador único. Você vai bater o olho na tabela e vai entender sobre esse identificador, tá? Para fechar, só trago aqui um exemplo aqui no Python, para quem não consegue, ainda não conhece sobre programação, sobre Python, enfim, eu pretendo ir trazendo aos poucos aqui os conceitos para a gente ir aprendendo juntos, né? Então, esse é um ambiente de programação, né? Então, é um ambiente onde a gente escreve um código, esse código é processado e devolve para a gente uma interação visual. O nome desse recurso é um Jupyter Notebook, né? Então, em um momento oportuno, eu devo trazer algum conteúdo sobre esse tema, tá? Mas basicamente eu rodei a primeira linha, só estou trazendo os recursos que eu preciso usar. E aqui eu tenho as três tabelas, né? Eu tenho a tabela de jogos do Campeonato Paulista, estatísticas também do Campeonato Paulista e eventos do Campeonato Paulista, né? Então, carrego esses arquivos, estão todos em extensão CSV, extrair. E aí a tabela de jogos, lembrando que é um jogo por linha, dados como estádio, juiz, estado do jogo, nome dos times, etc. E uma base para a união dos dados com as demais tabelas, tá? Então, aqui eu vejo as colunas, né? Então, as colunas que eu tenho aqui, ela já vem com algumas odds aqui, porque essa é uma extração que eu faço da API que eu assino. Então, aqui eu puxo as odds do over 0,5, 0,5 HT, do under 1,5 HT. Essa API também ela tem um recurso que ela traz aqui algumas previsões, então ela traz predição do número de gols, alguns rates aqui, né, força de ataque, força de defesa, força do ataque do visitante, defesa defesa do time da casa, defesa do visitante. Traz aqui
a métrica de Poisson, né, a média de gols aqui, então também em outro momento eu devo falar de Poisson, tá? Mas, beleza, tem os jogos. E aqui eu vejo aqui um pouco da carinha dessa tabela, né? Então eu tenho o ID do evento, lembra que eu falei, é um ID único, né? Ele não se repete, não pode se repetir, né? Então, esse foi um jogo aqui lá de 2020, né? Aconteceu às 19 horas lá em Campinas. É um jogo que já acabou, já se passaram 90 minutos do Campeonato Paulista. Da quarta rodada, o ID do time da casa era o Guarani, que era o 138. Esse é um ID que é único também dessa estrutura da tabela. Ele traz também um link aqui se eu quiser usar o logo do time, né? O identificador do time visitante. Ó, o time da casa ganhou de 2-1. No primeiro tempo o jogo acabou empatado 1-1, né? Então aqui eu separo dia e hora. Depois a gente vai para a tabela de estatística, né? Aqui ela pode ser 2 por linha, vai variar de acordo com a organização que você tem. Aí já vai trazer posse de bola, total de chutes, cartões, por aí vai, impedimentos, né? E aí, se a gente tratar esse cara e deixar ele um jogo por linha, cara, ele vai virar o input para modelos, né? Quando eu quero ter um modelo estatístico, alguma coisa, eu vou ter uma dessa por linha ali, e vou um jogo por linha, essas estatísticas todas juntas, e vou usar isso como uma entrada ali para prever algum tipo de resultado, né? Então, esse daqui, por exemplo, tem um jogo do Água Santa contra a Ferroviária, né? O time da casa, isso aqui, é o Água Santa, é true, e o visitante é a Ferroviária, que é false, né? Então aqui eu vejo que teve Ferroviária deu 2 chutes a gol, 7 chutes para fora, no total de 17 chutes. Tiveram 8 chutes bloqueados, não teve cartão vermelho no jogo, né? O goleiro salvou 3 bolas, foram dados 418 passes na bola, 80% de precisão nos passes, né? Então tiveram 8 escanteios, aí para quem já quer trabalhar cantos, então vai puxar dados da tabela de estatísticas, né? Faltas e por aí vai, tá? Então é uma tabela também bem bacana para trabalhar e dá para construir bastante recurso nela aqui. E por último aqui a tabela de eventos, aí uma linha por tipo de evento, time, jogador, tempo, né? Então, como é que a gente entende essa tabela, né? Ela tem o ID do evento, o tempo que se passou, o time, o player e o evento. Então, nesse jogo aqui, o jogador que foi o da Ferroviária Água Santa, diga-se de passagem, o Carlão tomou um cartão amarelo aos 32 minutos, lá no primeiro tempo. Aos 40 minutos, o Ryan foi substituído, lá na Ferroviária. Aos 55 minutos, o Água Santa substituiu também o Anderson, na realidade. E aí depois teve um cartão amarelo, enfim. Então, essa é uma tabela que ela é organizada, ela tem várias linhas, um jogo pode ter várias linhas, né? Quantos eventos registráveis acontecerem, esse jogo vai ter, né? Então, uma tabela também super poderosa, super bacana para entender como que os eventos ao longo do tempo afetam, por exemplo, o resultado, né? Então é bem interessante para fazer algumas quebras aqui, né? Então até coloquei aqui, né? Será que o cartão vermelho acima dos 30 minutos garante que o time com um a mais será vencedor? Acho que são coisas que a gente vai olhar, e, enfim, para entender se você consegue mapear oportunidades de entrada ao longo do tempo, tá? Então, no geral é isso, pessoal. É só uma visão geral ali para quem quer começar a olhar os dados de futebol, né? Para quem quer começar a dar o primeiro passo. O começo não é tão trivial. Você sempre tem que considerar aqui os dados do time da casa, os dados do time visitante. Depois você vai ter que também, no final das contas, também já acaba criando uma outra estrutura, uma outra tabela aqui para coletar a média de estatísticas de um time, né? Então, você pega o Água Santa. O Água Santa vai jogar 15 jogos, né? Então, nesses 15 jogos, qual que é a média de
chutes a gol, qual que é a média de chutes fora do gol, né? Então, é uma tabela de cada time, né? Então, isso é importante olhar. E aí, quando eu olho o time, eu tenho que olhar o desempenho do time fora de casa, o desempenho do time dentro de casa, e eu vou ter as estatísticas do time dentro de casa, as estatísticas do time fora de casa, né? Então, isso é bem importante entender essas quebras, essa visão de casa, fora, até porque já é sabido que, por exemplo, o fator casa ele é muito forte no futebol, né? Existe a média de gols dos times da casa, ela é maior, isso em todos os campeonatos que a gente olhar. Então, esse fator casa é importante. Então, essas estatísticas elas vão mudar quando o time joga em casa, quando o time joga fora, tá? Então, é bastante coisa. Aqui foi mais um overview para a gente conseguir aí dar os primeiros passos e conseguir é, realizar as primeiras análises aí utilizando os dados de futebol, beleza? Então, por hoje é só. Até a próxima. Um abraço, gente.